Vamos para a aula de variáveis diretamente e inversamente proporcionais, mais conhecidas como VDP e VIP, certo? Variáveis diretamente e inversamente proporcionais. Essa aula é uma aula de nível primeiro, médio, para quem acompanha pelo material etapa, página 206. Vamos que vamos. Então, só para lembrar um pouco do conceito, você tem que variáveis diretamente proporcionais envolvem esse tipo de relação, y igual a k vezes x. Por quê? A k é uma constante e o y e o x são as suas variáveis. Se o x aumentar, o y aumenta também. Se o x diminuir, o y diminui também. Por isso que elas são diretamente proporcionais. E do outro lado, a gente tem as inversamente proporcionais, que envolve essa razão, y igual a k sobre x. Portanto, se o x aumentar, se o valor for aumentando, o y vai decaindo. E se o x for decaindo, o y vai aumentando. Quanto mais você divide, né, menor o número vai ser. Então, sempre vão ser inversamente proporcionais. Segue essas duas razões, essas duas equações para diretamente e inversamente proporcionais, sempre no começo dos exercícios. Vamos para o primeiro. As variáveis x e y são diretamente proporcionais. Logo, eu vou usar a fórmula y igual a kx. Escrevo uma equação que relacione x e y. E aí ele deu x e deu y. Primeira coisa, calculo o valor de k. Se elas são diretamente proporcionais, ó, y é igual a kx. Isolando k, o meu k é 4. E agora é só substituir na equação, né? Ó, y igual a 4, que é o valor do nosso k, x. Basicamente isso. Então, passo a passo, calcule o k, substitui na equação. Próxima, 2 e 3 também são diretamente proporcionais. Y igual a kx. O meu k vale 3 sobre 2, né? Invertendo. E na equação ficaria y igual a 3 sobre 2x, ou 3x sobre 2. E a última, raiz de 2 e raiz de 8. São diretamente proporcionais. Ó. Y igual a kx. Passo raiz de 2 para baixo. Raiz de 8 sobre raiz de 2 vai dar raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Colocando na equação, y igual a 2x. Y igual a kx, certo? O y é o dobro de x. As variáveis p e q são inversamente proporcionais. Escreva uma equação que relaciona as duas. Então, a mesma ideia, gente. Se eu tenho que elas são inversamente, y é igual a k sobre x. Substituí os valores, encontrei o valor de k, né, fazendo em cruz, 2 vezes 2, deu 4. E agora é só substituir na equação. Y, que é o q, no nosso caso, sempre está nessa ordem, tá? x, y. Y é igual a 4p, ou seja, não importa essa letra, elas ainda são inversamente proporcionais. E a próxima, ó, P3Q1. Jogando na fórmula, y é igual a k sobre x, k é 3, certo? Substituindo na equação, y é igual a k sobre x. E com raízes, a mesma coisa. Y é igual a k sobre x, vai dar raiz de 4, que dá 2, y é igual a k sobre p, 2 sobre p. Analisando o gráfico a seguir, diga qual o valor de y quando x é igual a. Então você tem um gráfico de reta que passa pela origem. Já coloca aqui do lado. Isso aqui é uma dp, é uma variável diretamente proporcional. Portanto, a gente vai usar a fórmula y igual a kx, k vezes x. Se eu tenho dois valores, ó, y e x, o x é 18, y é 12. Calculo k. Primeira coisa, a gente calcula o k. Ó. Y igual a kx passando 18 para baixo e simplificando, eu tenho que o meu k vale 2/3. Substituindo na fórmula, y é igual a k, ó, 2/3, x. E agora eu quero que o x seja 20. Então é só trocar o x por 20. 2 vezes 20, 40 terços. E está aqui o resultadinho final. No B, eu já calculei o k, e o x agora é 6. É só trocar o x por 6. Y é igual a 2/3 e x. 12/3, 4. E 50, a mesma coisa. Vou trocar o x por 50. 2 vezes 50, 100 terços. 4. Já olhando para o gráfico, já dá para ver que é dp, né? Variável diretamente proporcional, reta que passa pela origem. A seguir, representa a relação entre distância percorrida e o tempo decorrido para um automóvel, desenvolvendo velocidade constante. Então, ó,
o carro andou, o automóvel 2 horas e andou 120 quilômetros, certo? Você já consegue ter uma relação diretamente proporcional. Quanto mais tempo ele anda, maior a distância. Aí ele pergunta, sabendo-se que a equação que relaciona distância e tempo é d igual a vt, calcule v e explique por que t e d são diretamente proporcionais. Bom, basta substituir, né? Ó. Isolando v dessa equação, você tem que o d vale 120 e o t 2, portanto a velocidade é 60. T e D são diretamente proporcionais, pois a representação gráfica é uma reta que passa pela origem, foi o que eu falei bem no começo. E B, quanto vale o D quando o tempo for 5 horas? Você já sabe a velocidade é constante nesse caso aqui. Basta substituir na equação. D igual a 60 vezes T. Para T igual a 5, 60 vezes 5, que é 300 quilômetros. E o último, no gráfico a seguir, determine as coordenadas dos pontos P e Q, que é simétrico de A em relação à reta y igual a x, ou seja, eles estão na mesma distância da reta. Esse A e Q estão na mesma distância da reta y igual a x, certo? Você já consegue encontrar alguns valores aqui, ó, 8 e 1. E só de olhar para esse tipo de gráfico, ele é uma inversamente proporcional, ou muito parecido. E esse daqui é uma diretamente proporcional. O que você pode ter de relação entre elas? Esse ponto em comum. Eles têm um único ponto em comum, e é o que a gente vai relacionar. A equação do gráfico AQ é da forma K igual a XY. Aqui já estou isolando o K, ó. Já estou isolando o K. Esse gráfico aqui, ó. Como eu fiz isso? Y é igual a K sobre X. Como eu disse, essa é uma equação inversamente proporcional, certo? Conforme a variável X aumenta, a variável Y diminui. Então, ela é uma IP, uma VIP. E já isolando o K, eu tenho que a XY. Se o meu X vale 1 e o meu Y vale 8, só substituir na equação aqui, né? Nesse caso, eu tenho que o meu Y vale 8 sobre X. Certo? O ponto P é a intersecção de y igual a 8 sobre x e de y igual a x, porque essa equação aqui da reta azul é y igual a x. Portanto, você pode ter uma relação entre elas, dá para montar um sistema entre elas. A inversamente proporcional, de rosa, e a diretamente em azul. Substituindo as letras, eu tenho o quê? Que esse meu x é igual a y. Então, tira esse y de cima e coloca x. X vezes x, x ao quadrado igual a 8. Passa o quadrado para lá, 2 raiz de 2. Se eles são iguais, o y também vale 2 raiz de 2, que é a mesma coisa que raiz de 8, tá, gente? Aqui já está da forma fatorada, mas pode deixar raiz de 8 também. Portanto, o ponto P é o ponto 2 raiz de 2, 2 raiz de 2. Como o ponto Q ele é simétrico de A, está na mesma distância, e a gente sabe que o A vale 1 e 8, esse ponto Q vai ser 8 e 1, né? Ele vai ser a mesma distância. Então, o x vai ser 8 e y vai ser 1. Para os adicionais recomendados, a gente tem o 35 e do 39 até o 41. E nós encerramos por aqui. Até mais.